Chegamos à nossa aula 7, Conhecimentos Gerais hoje. Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Primeiro ponto, Estado de Direito. É aquele em que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos à lei. Ele é a base para a garantia de direitos e liberdades iguais a todos. É o estado no qual a lei impera e não decisões arbitrárias de governantes temporais. No entanto, sabemos que a sua manutenção não é simples e enfrenta diversos desafios, especialmente quando vinculado à democracia e à garantia da cidadania. Democracia refere-se ao governo do povo, pelo povo e para o povo. Em um Estado democrático de direito, as decisões são tomadas com a participação popular, no nosso caso, direta e indireta, e as leis devem refletir a vontade da maioria, sempre respeitando os direitos das minorias. Cidadania é o exercício dos direitos civis, direitos e deveres civis, políticos e sociais. Um cidadão pleno tem o direito de participar da vida política e ter acesso à justiça, à educação, à saúde, etc. Principais desafios atuais do nosso Estado de Direito. Primeiro desafio que pode ser cobrado na sua prova: corrupção. Por quê? Porque mina a confiança nas instituições e desvia recursos que deveriam ser usados para garantir direitos sociais e desenvolvimento. Segundo desafio, a desigualdade social, porque grandes diferenças econômicas e sociais podem fragilizar a democracia porque limita o acesso de parte da população a direitos básicos e à participação política efetiva, mesmo com a implementação, por exemplo, do financiamento público de campanhas. Sabemos que não é suficiente na medida em que o processo eleitoral é a cada eleição mais caro e, por essa razão, permanece a inviabilidade de campanhas populares. Outro desafio: polarização política, extrema divisão de opiniões, muitas vezes baseadas em verdades, entre aspas, alternativas ou antagônicas, dificulta o diálogo e o consenso, que são essenciais para o funcionamento democrático. A polarização hoje existente, ela é fabricada, ela é baseada em ideologias e não em demandas legítimas. A polarização histórica existente pelas divisões da sociedade e baseada em demandas materiais foi legada a um segundo plano, foi escamoteada para que não haja mudanças efetivas na sociedade. Então, tem-se a impressão de que há uma luta entre extremos, mas na verdade é somente fumaça. E quando há mudanças, não são em prol da sociedade, mas para o benefício de interesses de grupos que já estão no topo social. Outro desafio importante da nossa época: desinformação e notícias falsas, fake news. Conceito: é a proliferação de informações inverídicas com poder de manipular a opinião pública, de influenciar eleições e minar a credibilidade de instituições. A desinformação é a manipulação da notícia de forma a favorecer grupos. Já as fake news não são um mero erro, mas a divulgação falseada de fatos de forma intencional. O que difere do erro jornalístico já conhecido, no qual órgãos de imprensa estão imbuídos de checagem de fonte e correção, mesmo que posterior, do equívoco. Outra questão: crise de representatividade, porque muitas vezes os cidadãos sentem que não são bem representados pelos seus eleitos,
o que gera descrença na política e abstencionismo eleitoral, afastamento do debate público e negação da política como um meio legítimo de resolução de conflitos. Mais um desafio: garantia de direitos fundamentais. Mesmo em um Estado de direito, a efetivação de direitos como segurança, saúde, educação para todos ainda é um desafio imenso no Brasil. Assim, temos a Constituição, com normas programáticas que, embora válidas, já vimos em outras aulas, exigem tempo de implementação. Elas funcionam como um guia para a ação do legislador e de outros poderes, indicando metas e fins a serem perseguidos na formulação de políticas públicas. Exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira trata de direitos sociais, como saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, etc. Esses são apenas alguns dos desafios, então, do Estado Democrático de Direito. E a gente pode passar agora para o outro ponto do seu edital. 1.1 Formação histórica do Estado Democrático de Direito. A ideia de um Estado democrático de direito é fruto de um longo processo histórico marcado por lutas e transformações sociais, transformações econômicas, transformações políticas, transformações globais. O primeiro ponto que você precisa ter em mente é o Estado liberal de direito. Surgiu entre os séculos XVIII e XIX. Em qual contexto? Surge das revoluções liberais. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1688 e 89, a Independência Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, que contestaram o absolutismo monárquico. Com qual foco? Garantir as liberdades individuais e proteger a propriedade privada. O Estado, nesse modelo, deveria ser mínimo, intervindo pouco na economia e na vida dos cidadãos. Quais as principais características desse modelo de Estado? Separação dos poderes, lá de Montesquieu. Supremacia da lei, legalidade, garantia de direitos civis, liberdade de expressão, de ir e vir e políticos, direitos políticos, direito ao voto, mais restrito nessa época a homens, brancos e proprietários. Qual a limitação desse modelo de Estado? Não se preocupava com as desigualdades sociais e econômicas geradas pela Revolução Industrial. Segundo modelo de Estado, século XX. Estado social de direito. Qual contexto? Crises econômicas, como a Grande Depressão, de 1929, a ascensão de movimentos sociais trabalhistas e as duas guerras mundiais, expuseram as falhas do liberalismo puro. E qual o foco do Estado social? Além de garantir as liberdades individuais, o Estado passa a ter um papel ativo na promoção de quê? Do bem-estar social e na redução das desigualdades. Quais as características específicas desse modelo de Estado? Intervenção estatal na economia, criação de leis trabalhistas, leis de seguridade social, saúde, educação, previdência, com políticas públicas de distribuição de renda. A Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919, é um marco importante desse modelo de Estado. Terceiro modelo, Estado democrático de direito pós-Segunda Guerra e final do século XX. Qual o contexto desse modelo? Após as experiências dos regimes totalitários, nazismo, fascismo e a redemocratização de vários países, percebeu-se que não bastava garantir direitos sociais.
era preciso reforçar a participação popular e a proteção de minorias. Qual o foco desse novo modelo de Estado? É a síntese do Estado liberal, garantia sim de liberdades, e do Estado social, garantia de direitos sociais, adicionando o forte pilar da participação popular, uma democracia, e a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. Quais características temos no Estado democrático de direito? Primeiro, soberania popular, o poder que emana do povo. Segundo, respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais, não apenas civis e políticos, mas também sociais, econômicos e culturais. Outra característica, pluralismo político, o reconhecimento da diversidade de ideias e partidos. A participação cidadã, com mecanismos que permitem a intervenção direta da população, plebiscitos, referendos e iniciativa popular, que também consta da nossa Constituição. Mais uma característica, controle de constitucionalidade. São mecanismos para garantir que as leis estejam em conformidade com a Constituição. E, por último, responsabilidade dos governantes. A ação governamental ela é sujeita à fiscalização e sanções. A gente pensa que isso é o óbvio, mas isso é muito novo na história das nações. E no Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o maior exemplo de um Estado democrático de direito. Ela busca conciliar, sim, a liberdade individual, a justiça social e a soberania popular, enfrentando o desafio de transformar esses princípios em realidade para todos os cidadãos. Diante de todas essas explicações, o que devemos ter em mente é que é dever do Estado administrar a vida pública, a res pública, a coisa pública. Não é favor e não é possível a não existência de um Estado. Sem essa busca de conciliação entre liberdades individuais, a realização da justiça social e soberania, não só em relações internacionais, mas a soberania da população. Essa tríade não se realiza sem Estado ou sob a lei do mais forte. Isso seria a receita certa para a barbárie. É importante que a gente tenha em mente o quão fina e frágil é a camada de civilidade em que nos movimentamos e que a nossa Constituição, a observância e a evolução do direito é o que nos assegura certa estabilidade. Muitas vezes terrível, por quê? Porque pode ser a estabilidade na injustiça, até que as condições materiais proporcionem as condições políticas de justiça, sem que nesse meio tempo a sociedade colapse. Tenham isso como reflexão. Terminamos por hoje. Acompanhem as nossas redes, o link da nossa apostila com o material do edital completo para você, referente ao bloco 7, eu vou colocar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Nos vemos na próxima aula e lembre-se, organizem-se.